Vidas com História. Talento, irreverência, jazz e improviso são as palavras que definem melhor a minha entrevistada, ou seja, é a arte dos pés à cabeça. Na juventude foi vítima de bullying quando poucos sabiam o significado desta palavra. Foi expulso ou convidado a sair de 5 colégios, para enorme desespero da mãe. Já deu aulas de natação a crianças autistas, é cinturão negro de Aikido, o desporto que mudou a vida e lhe deu disciplina e regras. Foi num curso de nadador de Salvador que descobriu a vocação para ser cantora. Mais tarde foi admitida na mais conhecida escola de jazz de Portugal, o Hot Club, e a carreira foi sempre em crescendo. É a diva do jazz português e a sua carreira é reconhecida pelos 4 cantos do mundo. Olá, João! Olá! Obrigada pela tua introdução. É muito gentil, obrigada. Obrigado eu pela simpatia de teres aceito este convite. Claro que sim. Quais são as primeiras memórias que tens? De vestidinhos. Ainda no outro dia pensei nisso, realmente. Vestidinhos, eu tenho uma boneca de louça lá em casa que tem um vestidinho, que eu tinha um vestidinho igual. Naquela altura faziam-se coisas assim, porque nós tínhamos uma senhora que costurava, que vinha aos sábados e que costurava a minha roupinha. E outra época. E ela fazia essas coisas, fazia para as minhas bonecas e para mim roupinha igual. E eu às vezes olho para cá, porque aquela boneca está no meu quarto, e eu fico a olhar para ela e lembro-me dos vestidinhos que eu tinha naquela altura, mesmo pequenina. Eu era pequenina e tinha assim os vestidinhos todos coloridos que a tal senhora fazia, que era a Irene. Ela chamava-se Irene, eu chamava-lhe Miane, porque eu não sabia dizer a coisa de outra maneira, e lembro-me disso. E no outro dia achei nos meus baús, nas minhas arrecadações, uma data desses fatinhos, umas coisas pequeninas, uma data desses fatinhos, e aquilo desplotou, foi assim uma explosão de lembranças, aquela roupinha, aqueles vestidinhos, e aquilo desplotou imensas lembranças na nossa casa, primeiro em Carcavelos, onde nós morávamos, isso é aquilo que eu me lembro mais antigo. Era mesmo pequenita, pai 2 anos ou assim, e lembro-me dos vestidinhos. E o teu gosto pelo visual, os fatos que tu querias, vem daí? Não faço ideia, não, talvez, não é? Uma pessoa é um somatório de coisas, não é? De tudo aquilo que fez, de tudo aquilo que viu, que sentiu. Porquê que eu sou portuguesa? Eu sou portuguesa e moçambicana, mas mais portuguesa, porque eu sempre vivi aqui. Então o que é uma pessoa ser de um país? Pertencer a um país. Como é que é? Uma pessoa vive a vida toda num lugar, e como é que pode não lhe pertencer, não é? É este cotidiano, são as 4 estações, são viver ao pé do mar, são o som das palavras, estas coisas todas. Portanto, eu sou um somatório de tudo aquilo que se passou comigo. Claro que eu lembro-me também de berrar com a minha mãe, lembro-me do armário que era dos meus pais, de arrumar da roupa, que agora está no meu quarto, o armário da roupa. E a roupa pendurada, e de eu berrar que não queria aquele vestido, queria outro. Vê lá as coisas que eu me lembro mais antigas. Eu procuro e não me lembro assim de nada mais. Mas eu era mesmo pequenina. Há pouco falavas que viveste em Carcavelos. Assim. Andaste sempre aqui nesta zona de Cascais, Carcavelos. Sempre. Qual a importância do mar na tua vida, João? Imensa. Ainda por cima, eu não sei se não acredito muito na história dos horóscopos mas talvez, eu acho que nós temos influência. Se calhar quando nascemos, eu nasci em junho, portanto é o começo do verão, já o verão tinha começado, foi 27 de junho, portanto eu amo o verão, eu amo a primavera, esta transição, não é, que eu vinha da primavera, eu amo isto, eu amo o mar, eu amo a água, e eu acho que tem que ver, se calhar na altura que uma pessoa nasce, a gente abre os olhos e nasce para uma realidade, e a realidade era o verão, e era quentinho, e era ao pé do mar, portanto é super importante para mim, a água em geral, sabes? Eu à noite, por exemplo, eu vou-me sempre deitar antes de tomar banho. Portanto, já vou deitar, parece que tiro as fichas todas e é isso que funciona. Já estou estressada, não sei o quê, depois tomo um banho, tal, parece que me desliga as fichas todas, fico relax e durmo como uma pedra, como se estivesse no útero da minha mãe. Acordo no dia a seguir 8 horas depois, ou 7 horas e meia depois.
É incrível. A não ser quando a minha cadela vai lá arranhar a porta porque quer ir fazer xixi. Quer ir lá fora. Falar em cadela, tu és uma ativista de defesa dos animais. Sim. Qual a importância dos animais na tua vida? Ai, eu amo-os. Eu amo-os. Eu acho-os notáveis. Acho-os magníficos. Cães, então, eu tenho cães e gatos. E O que é que fascina-te nos cães e nos gatos? Nos gatos fascina-me a sua independência, a sua matreirice e meiguice também. E nos cães, a sua lealdade, nada se compara com a lealdade deles. Lealdade, amor por nós, sentido de proteção. A gente não consegue, por mais que tente, chegar aos níveis deles. A sério, são das melhores companhias do mundo. Eu amo os meus bichinhos e já tive vários, já fui tendo e ficaram comigo até sempre, até partirem, até chegarem a hora Tinhas deles. animais na infância? Na infância não, porque a minha mãe não me deixava ter, mas bem que eu queria. Depois finalmente tive um que se chamava Tim, por causa daquela coleção da Enid Blyton, que eram os 5. Então eu tinha o Tim, porque eu achava que era a Zé. E era incrível essa série, esses livrinhos todos que eu engolia. Houve lá, sempre que chegava do colégio, lembro-me de chegar do colégio inglês, chegava a casa e a minha avó, parecia que eu ficava gorda, estava gorda, sentava-me ali a lanchar e esses livros da Enid Blyton descreviam os lanches que eles comiam e era uma coisa abundante, sabes? Era uma coisa incrível e eu comia sentada lá num cadeirão que também tenho ainda, daqueles de verga assim sentados, e sentava lá e engolia aquelas histórias todas e engolia a comida que a minha avó me punha à frente. Como era a relação com os teus avós? Eu só conhecia uma avó, a que era a mãe do meu pai. Era ótima, era muito boa. A minha avó era... Eu tenho uma United Colors of Maria João. A minha avó era loura de olhos verdes, imagina. Enquanto que a minha outra avó era negra, não é? Sim, moçambicana. Moçambicana, portanto isto é tudo United Colors of Maria João. Eu sempre me dei bem. Agora a minha mãe e ela é que não se davam nada bem. Nada mesmo, muita discussão eu ouvi, gritaria até dizer chega e discussão, e a minha mãe era uma pessoa inteligentíssima e dava a volta a tudo e a todos, de maneira que eu sempre me dei bem, sim. E com os teus pais? Também, mas fui muito estúpida. Agora que eu sou mais velha, eu sinto que fui muito estúpida. E vejo às vezes que o meu filho também às vezes também é palerma, como me trata e como fala e como não sei o quê. E eu também fui assim, eu fui assim, eu não soube, nós somos estúpidos quando somos mais miúdos, não sabemos verdadeiramente apreciar as coisas, aqueles adultos à nossa volta a cuidar de nós, não é? Cheios de cuidados, cheios de amor por nós, cheios de... E nós só a fazer as asneiras, então eu fiz tantas umas a seguir às outras. Coitados dos meus pais, sobretudo coitada da minha mãe. Fartei-me de levar também, mas fartei-me de apanhar, que ela dava-me com toda a gana, mas eu merecia, pois. Eu levava com tudo, com o chicotinho de andar a cavalo, com socas, com isto, com aquilo, porque eu realmente aprontava, e a minha mãe, que era uma pessoa toda cheia de gênio, africana, quero aproximando. Era uma pessoa muito forte, muito inteligente, cheia de uma energia brutal, constante, e ela, na sua essência, ela tinha receio por mim, não é? E ela queria que eu fizesse e tivesse o melhor possível. E eu queria só fazer disparados, eu queria experimentar tudo, ir a todos os lados. Aí houve uma incompatibilidade ela não sabia bem lidar comigo, e eu também não, eu só fazia... Eu lembro-me 2 vezes em que ela realmente se portou, se portou com conhecimento da filha e se portou-se bem. Foi uma vez que eu era muito gorda, era gorducha quando tinha 10 anos e fui para o colégio inglês. Pois mudaste completamente. Pois, e porque eu fui lá para o colégio onde eu andava, e então as pessoas sofriam tal bullying. Nessa altura não se chamava bullying, mas eu era massacrada porque era tudo junto, tinha as 3 coisas, usava óculos, era gorducha e o meu cabelo é isto, estás a ver, era todo crespo e muito e grande e tal, e que não se usava, não era? Usava cabelo liso, comprido, escorrido, esparguete e tal, e então eu era uma desgraçada, era mesmo... mas eu resolvi a coisa à pancada. Eu batia-lhes, pronto, já que eu era grande, batia-lhes. Se eles chamavam-me coisas e diziam coisas e eu ficava ofendida, levavam. Pronto.
estás a ver? Nunca jamais chateei a minha mãe por causa disso. Na altura não havia o termo bullying. Não, nem sequer hiperativa, eu era uma miúda hiperativa, também não havia esse conceito de hiperatividade, por exemplo. E, portanto, achavam, se calhar, enfim, foi um bocadinho sofredora. Então eu lembro-me de roubar dinheiro ao meu pai, um bocadinho, que roubava dinheiro lá na carteira dele para comprar Smarties, para distribuir pelos meus colegas da escola, para ver se eles me deixavam em paz, estás a ver? E o meu pai topou, claro. E a minha mãe sentou-me na tampa da casa de banho, da sanita da casa de banho, que era um sítio, pelos vistos, que ela gostava de me chamar a atenção para coisas. Explicou com todo o cuidado: oh, Joãozinha, não batas nos meninos, porque depois queixaram-se que eu batia neles, porque não sei o que, e eu nunca disse: mãe, mas eles chamam-me caixa de óculos e tal. Eu nunca falei da coisa africana, da coisa que me chamavam gungunhana, porque eu não era branca. Isso eu nunca falei, porque isso vinha dela e eu não queria magoá-la. Um herói Portanto, africano. eu defendo-me, eu não sei o quê, vens cá, levas no focinho, era mais ou menos assim. E ela com todo o cuidado a explicar: porquê que tal, teu pai viu, isto foi 2 vezes distantes, esta foi, então tu andas a tirar dinheiro da carteira do teu pai, mas porquê? Nós não te damos tudo, já viste, nós damos tudo o que tu precisas, minha querida, nós eu fiquei coberta de vergonha e nunca mais na vida eu me mexi. Sabes, até hoje, eu hoje acho inacreditável que as pessoas roubem coisas a outras pessoas. Não é possível nós mexermos em alguma coisa que não lhes pertence. E se calhar vem daí, daquela blá 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 que ela teve comigo ali sentada, assim, mas porquê? Em vez de ela me dizer: pim, da cá, vais apanhar ou vais-me castigar, ou seja o que for, ela falou comigo, mas mesmo consternada, ela estava triste com aquilo e eu sentia a maior vergonha do mundo. Eu miúda, né, com 10 anos ou assim, com a maior vergonha do mundo, e nunca mais na vida eu me mexo em coisas dessas pessoas. Já viste? E que herdaste de cada um deles? Do teu pai e da tua mãe? Eu acho que do meu pai, o ser bonzinho. O meu pai era um sonhador, ele era piloto aviador e era um craque nos aviões sem motor, nos planadores, e eu acho que gosto muito dessa... Ele amava os céus e os seus silêncios, e eu sou filha única, tenho que ter períodos nos dias em que eu estou sozinha, não aguento estar o tempo todo com pessoas, preciso estar sozinha, porque lá está, somos um somatório daquilo que fomos, e eu brincava sozinha. Os meus primos que eu conhecia na altura eram mais velhos que eu, não conhecia os outros que só conheci tipo há 20 anos, e que são da minha idade, e então eu brincava sozinha e desenvolvia uma imaginação incrível. Portanto, eu preciso desse sítio em que eu estou, eu e os meus pensamentos e as minhas coisas e a minha imaginação. E então acho que herdei isso dele, sabes, esse sítio. Ele não gostava de ir a festas, não gostava de... Ele gostava de estar no céu, a voar com as nuvens, e era isso que ele gostava. Eu acho que herdei isso dele e outras coisas, claro. E herdei da minha mãe a genica, a energia. Eu tenho imensa energia, tenho energia constante e tenho muita força também, e sou muito teimosa e tenho imensa força de vontade. Eu acho que isto vem dela. O que te motivou a ser expulso ou convidado a sair diversas vezes em diversos colégios? Isso não eram coisas felizes para mim, estás a ver? Claro que agora tem muita graça falar, na altura era um drama, porque depois já eu apanhava quando chegava à casa, e depois porque era sempre uma barraca, e depois, por exemplo, quando era o meu pai, a minha mãe, coitada, é que tinha as rédeas da coisa toda, porque o meu pai andava sempre a pensar noutra coisa, e uma das vezes que o meu pai me foi buscar a um colégio de freiras... Foi no Ramalhão? Foi. Ele estava lá, a Madre Teresa, que era um terror, era mesmo terrível, essa parte. E eu disse: pai, tu vieste-me cá buscar e tal, mas eu estou de castigo este fim de semana, não posso ir a casa. E ela quer falar contigo, o que é? E ele dizia: e vai demorar muito? Pá, não sei, pai. Ela talvez esteja aí, assim. E ele: vamos embora. Foi-me e foi-se embora. Portanto, ele fazia coisas assim, não tinha paciência. Se fosse a minha mãe, ela dava toda a razão, ela fazia por estar claro, eram coisas... Pai era mais liberal. Coisas difíceis, mas eu acho que não tinha pachorra, basicamente. Também não tinha pachorra para aquilo. E eu, portanto, aquilo não era uma coisa feliz para mim, nunca é feliz dizer, então, olha, vais para aqui, não te quero cá, não é? Era isso que é ser expulso de um sítio, então não era uma coisa feliz, mas o que é que levava? Levava que eu era hiperativa e queria fazer coisas e a dada altura eu fiquei
magra e alta e coisa, e com pernas compridas, e o que o meu cabelo deixou de ser aquele nó inteiro que era e passou a ser, eu passei a passá-lo a ferro, portanto o meu cabelo era muito bom, é bom, continua a ser forte, muito, e aquilo começou a ficar mais possível para mim, e depois descobri, pá, rapazes, uau, o sexo oposto, uau. Tinhas sucesso junto do público masculino? Masculino, acho que sim, mas eu acho que sobretudo, também, se calhar. sobretudo eles tinham muito sucesso em mim. E eu estava muito curiosa com aquilo tudo, tinha as minhas hormonas aos pulos, e então eu não queria lá estar, colégios internos, que é isso? Eu tive Andaste num colégio de mar, no Eu Nálvares. já em 3 colégios internos, que eram horríveis. Andei na Bafreira, onde andou a Ana Gomes, só que ela era mais velha que eu e ela dava, ela estava lá também, não consigo perceber bem, mas dava explicações a nós miúdos. E andei no Ramalhão, esse tal da história da freira, meu pai foi lá buscar não sei o quê, era muito gostoso para mim, de lá estar, era muito bonito o sítio é muito bonito, é uma quinta, mas era gostoso, eu lembro-me de ir ao fim do dia, ia para as camaradas, onde nós dormíamos, e eu fechava assim os olhos e eu via, imaginava, e eu via os saltos altos da minha mãe, vir de trabalho todos os dias para casa. Eu via, era fantástico, porque eu via assim, toque, 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 toque na estrada, e depois entrar, toque, 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 subir as escadas, e eu sabia que ela estava em casa. Então isso é uma das coisas que eu me lembro, de ir lá ao fim do dia e fechar os olhos e imaginar que ela estava a vir para casa e que eu estava em casa. E não ali. Colégios internos são duros para os miúdos. Para mim foi muito duro. O Nuno Álvares foi um total disparate. Foi mesmo disparate. Aquilo era um colégio horrível, muito castrador. Eu acho que era um colégio para delinquentes. Estás a ver? Delinquentes que tivessem algumas possibilidades financeiras e pudessem lá pôr os filhos. Mas era mesmo terrível. Era terrível, pá. Muito castrador, muito... sei lá. E eu fugia todos os fins de semana e fazia 1001 coisas, e então eles ia fumar, imagina, eu odeio fumar, mas eu ia fumar, eu ficava a vomitar, tossia e tal, só porque era proibido. E depois uma das vezes fiz falar um disparate, porque durante o estudo, o estudo era as horas em que nós depois estávamos depois para fazer os TPCs, etc, e eu dei-me uma vontade brutal de ir à casa de banho e disse: "Oh, professora, posso ir à casa de banho? Estou mesmo aflita." E ela, tá aflita, assim. Vocês sei o que é que vocês querem para as casas mesmo para fumar e não sei o quê. Não. E eu, professora, eu estou mesmo aflita, eu tenho que estar aqui a aguentar, eu não aguento mais. Por favor, deixe-me ir à casa de banho. Sim, não sei o quê, tá. Ficou ali naquilo e depois disse: professora, eu estou mesmo aflita. E ela disse: então faça aí. E eu fiz. Quer dizer, não cheguei a fazer tudo porque arregacei a coisa, baixei-me ao pezinho assim, encolhidinho ao pé, mas não foi com soberba, não fiz, então vou fazer e tal, não foi mesmo aflitíssima, porque eu não queria fazer xixi nas cuecas, não é? Então baixei-me ao pé da carteira e as outras todas a olharem para mim estarrecidas, e ela teve um ataque de histeria, a professora, foi mesmo assim, pôs-me na rua, fiquei de castigo, portanto não pude ir a casa nesse fim de semana e portanto fugi, no fim de semana fugi. Era sempre assim, isto era uma ongoing bola de disparate, de maneira que era isso, eu não queria estar naqueles sítios, eu queria liberdade, eu queria descobrir coisas, queria me mexer, e aqueles sítios eram muito castradores para mim. O Nuno Álvares foi terrível, terrível. Quais foram as maiores loucuras que cometeste na juventude, João? Loucura. Eu acho que foram todas coisas boas, não sei se foram loucuras, bom, as fugidelas dos colégios, claro, foi descobrir a vida, sabes? Estava a descobrir a vida, isto não é uma loucura, é uma necessidade. Foi isso que eu fiz, não me lembro de fazer loucuras. Eu, na realidade, só queria que gostassem de mim. E se hoje em dia pudesses ter com a miúda, que era a Maria João Nova, o que é que dizias? Eu ia abraçá-la tanto. Era? Eu acho que ela precisava de muitos abraços, estás a ver? Muitos abraços. E naquela altura, com aquela rebeldia, aquela coisa toda, eu acabava por não receber muitos abraços, não é? Estava sempre em castigo, ou estava não sei o quê, ou tal e tal. Tinhas falta de afeto? Não, acho que os meus pais sempre me encheram de amor e de cuidado, mas tínhamos feitios terríveis e nós não encaixávamos, porque a minha mãe era mesmo terrível. Ela queria muito
mandar em mim e forjar a minha vida, e queria que eu fosse uma coisa importante, que eu não passasse mal, que eu fosse brilhante, conseguida. E então era isso. Eu queria descobrir coisas, eu queria decidir, eu queria descobrir. Éramos muito iguais, nós, eu e ela. Eu acho que a abraçava a João pequenita muito, e a João adolescente, e dizia: calma, pá, calm down, tem calma, criatura. E a paixão pela natação, herdaste da tua mãe? Sim, acho que sim, e pelo desporto em si, porque a minha mãe sempre sempre fez com que eu fizesse desporto. Na natação, acho que foi das primeiras coisas que me lembro de fazer. Não foi ginástica rítmica. Eu era mais entre os... E o balé. Eu fiz balé, comecei a fazer balé com 4 anos, eu fiz pontas e tudo, e depois comecei a ficar muito gorda, até aos 9 anos de idade, 9, 10, e depois fiquei muito gorda, então deixei de fazer pontas. Mas já fazia pontinhas, eu descobri isso no outro dia, tenho os meus sapatinhos assim, de pontas, sapatos de balé. Isso foi a primeira coisa em dela depois. Depois fiz ginástica rítmica no Sporting, este pessoal aqui é todo Sporting, e meu filho inclusive é Clube Sporting. Este Sporting. Rapaziada, quer se possa, se não possa, a vitória será nossa. Viva o Sporting! Em vez de ser Maria José Valério, é Maria João. De maneira que acho... cantaria o hino com muito orgulho e prazer. E gostas de Sporting mesmo? Gosto mesmo de Sporting. Nós somos todos, as minhas lembranças são todas. O meu filho nasceu, era o único bebê. Chegaste a ver jogos de Sporting? Sim. De futebol disso? Sim, mas lá mais para trás, agora não. Sim. Mas lembro-me, filho, quando nasceu, era o único bebê. No berço tinha uma bola. Claro que era de peluche, não era? Do Sporting. Verde. O filho também é nadador. É um grande nadador. É um craque, sim. Ele nadou antes, é muito duro ser nadador de competição, ou ser atleta de competição é muito duro. Eu pus na natação, ele aprendeu logo aos 3 anos de idade, e depois ficou na natação, depois esteve mais tarde, também depois esteve ali nos Bombeiros Voluntários do Estoril, em que não estava na competição. Mas depois fartou-se, chegou à faculdade e fartou-se, porque é realmente duro. Ele vinha-me acordar à cama às 5 da manhã, ou às 5h30, para eu o levar ao Jamor, 3 vezes por semana, ou 4 vezes por semana, porque quando eu lá estava, ia lá abanar à cama, bora e tal. E lá ia a desgraçada, às 6 da manhã, sentada no Jamor, nas bancadas do Jamor, a vê-los nadar, com o meu visual matinal de batom e remela, estás a ver, assim, prostrada, assim, quase a dormir, e depois pegava e ele acabava o treino, vinha a correr para o carro, eu tinha ali o mata-bicho, e ele vinha a tomar o mata-bicho, porque entrava às 8h30, depois no Liceu de São João. É dura a vida deles, depois à tarde outra vez mais 3 horas. Ele fartou-se quando chegou à faculdade. Foi estudar o quê? Design, e depois fartou-se a capa dos meus últimos álbuns, Songs for Shakespeare, que vais lançar este ano. Já lançaste, não foi? Foi no Dia dos Namorados? Saiu no Dia dos Namorados o CD físico, exatamente, e agora preparamos o ano e estamos a fazer a marcação dos concertos. Tens muitos concertos já? Temos alguns, sim. Em Portugal e fora? Sim, em Portugal e fora. Temos também na Macedónia. É a tua carreira mais internacional do que portuguesa, ou não? Eu acho que é um pouco, depende das alturas. Houve uma altura que era muito Alemanha. Eu ia lá 2 vezes, fazia 2 turnês, acho que foi dos artistas que mais coisas fez. Fiz 2 turnês, fazia 2 turnês por ano na Alemanha. E depois ficou muito, nos últimos anos, muito o Brasil. Ia muito ao Brasil. Ia ao Brasil 2 vezes por ano. E fala deste último álbum que tens. Bom, este álbum é um jardim, é assim que eu me sinto quando canto aquela música, sinto-me um jardim, eu sinto-me um jardim, porque realmente aquelas letras, aquelas palavras daquele senhor Shakespeare são sublimes, atuais, recheadas de uma poesia, de um significado, de uma dança das palavras magnífico. E eu tive a sorte de ter estes músicos inacreditáveis, como o João Farinha, que é o meu parceiro de luta nisto e disto que nós fazemos e das ideias, são sempre os dois. Ele é um craque
porque ele controla a tralha eletrónica magnificamente, que eu não sei nada, mas adoro. E depois é um disco, eu acho que é maravilhoso. Eu tenho muito orgulho nos discos que eu fiz e que tenho feito. Também eles só saem depois de estarem primorosamente feitos, recheados de aventura e de possibilidades, que é isso que me interessa. Não quer dizer que estejam uma perfeição. Para mim está aquilo que foi possível na altura, não é? Aquilo que é possível. O que é que são os discos? Os discos são aquilo que nós somos naqueles momentos, não é? Aquele momento, nós somos aquilo. Aquilo é o melhor que nós somos. E aquilo serve de... Aqui está o meu cartão. Eu já lhe dei o meu cartão? Isto é a coisa que eu como havia aquele Túnico Bastos, não era? Na Gabriela, eu não estava sempre a chatear as pessoas. Eu já lhe dei o meu cartão? É como eu com os discos, como eu. A mesma coisa. Eu já lhe dei o meu cartão? Até digo assim. E este disco é uma beleza. Conseguimos juntar, ter arranjos fabulosos da Sarah Ross, que respeitou muito a nossa ideia. Nós gravámos primeiro e só depois é que eles gravaram, os arranjos foram posteriores e aquilo encaixou magnificamente. Os arranjos do ensemble clássico com a eletrónica e comigo e com a doida João. Irreverência, improviso. Pá, é o que for. E o João compôs quase os temas todos e todos participamos, não é? Mas ele compôs quase os temas todos, o João Farinha, os temas todos e... vai estar magnífico. Eu acho que as pessoas precisam me ouvir a sério, porque as pessoas precisam de ouvir mais arte, sabes? A arte que há na música aventureira, ambiciosa. As pessoas têm que ouvir isso e não esta amontoada de coisa que nós ouvimos às vezes, pá, nos elevadores, nos programas de televisão, que sei lá que vendem, sei lá o quê, não é? Pá, as pessoas têm que fazer assim uma pausa. No outro dia eu fui fazer um concerto em Paredes de Cora e a proposta era, no dia a seguir eu ficava lá, escolhia um filme, ia para o cinema, mais o público, e víamos um filme no cinema. Espetacular. E eu escolhi Blade Runner. Eu tinha escolhido até o 2049, porque acho que foi, talvez, porque as pessoas não lhe deram talvez tanta importância, mas é realmente uma sequela gloriosa, é incrível. E depois também tinha pensado, ele disse, isto vai ser muito difícil, esse é difícil porque ainda é alguma coisa de recente. E depois eu pensei num filme sueco maravilhoso que se chama Let the Right One In. Sim. É assim que se chama, que é também maravilhoso. Ele disse que também não se conseguia arranjar esse. E então eu pensei, vou fazer o Blade Runner, que é o meu filme preferido. Pronto, então foi isso. Então a sensação que eu tive, que já não tinha há tanto tempo, que era estar num cinema a ver, e pá, eu até fazia uau, porque depois o som vem, as imagens vêm em direção a ti e aquilo faz pá, e a sensação começou, tens de estar ali a ver o filme. Os filmes são para ser vistos no cinema, não é em casa nos nossos televisores. Estás a ver? As séries podem-se ver, mas há filmes que são mesmo para se ver nos cinemas. E eu há imenso tempo que não ia e foi uma sensação brutal e quero passar a ir mais, porque os filmes são feitos para ser vistos assim e para nós sermos abraçados, sermos engolidos pelas imagens, pela história, pelo som, e as pessoas têm que ir aos concertos e têm que e ser ambiciosos com aquilo que veem. Por falar em som, lembras-te do dia em que percebeste que cantavas melhor que a Cândida? Eu na realidade eu tenho que ser absolutamente justa, não era melhor que ela. Eu achei que a minha voz se ouvia mais do que a dela, porque nós estávamos a tirar o curso de nadador Salvador. Que nós fomos as primeiras a ser uma das primeiras mulheres a fazer o curso de nadadora Salvador. Porque eu passava o tempo todo na praia. Eu estava sempre na praia aqui em Carcavel, chegava ao verão e era certinho, lá estava pim, tínhamos os amigos iam todos para lá, às vezes fazíamos fogueiras, vê lá, outra altura, na praia à noite e tal, e fazia coisas. E então nós não embora tirar o curso do Salvador, porque era giro naquela altura fazer isso. Então nós fomos as primeiras meninas a fazer isso em Portugal, acho eu. Já tinhas feito natação à séria? Não competição nem nada disso, era só mesmo nadar. E ela, então resolvemos, bora fazer isto. Claro que nunca nos deram emprego nenhum porque éramos raparigas, estás a ver, agora já não é isso que se passa. Havia um estigma nessa altura. Claro, nunca nos deram nenhum emprego, eu nunca tive emprego como nadadora salvadora. No entanto, as mulheres são muito
cuidadosas. E eu tenho muita força, porque eu também estive nos bombeiros, uma vez nos tempos livres, quando era antes de cantar, e eu era... como se chama? Como é que era? Auxiliar feminina, era assim que se chamava. Mas eu andava nas ambulâncias, ia buscar as pessoas que estavam feridas. Também vendeste extintores. As coisas que tu foste buscar, foi lá para trás. Mas nunca consegui vender nada de jeito, só vendi mesmo à família e ao vizinho. Porque aquilo era só para tentar, aquelas coisas que os Quando miúdos... deixaste os estudos, que profissões é que tu tiveste? Aikido. Era o Aikido. Qual foi a importância do Aikido na tua vida, Maria João? Foi fundamental. Aquilo encaminhou uma miúda hiperativa a disparar energia para todo lado, encaminhou a minha energia de uma forma correta e boa e saudável. Foi isso que fez-me ter consciência do meu corpo, consciência dos meus movimentos. Quando eu comecei a cantar, eu já sabia o básico, que eu aprendi no Aikido. E foi fundamental conhecer aquela pessoa extraordinária que foi o mestre Jorge Stobars. Foi incrível, salvou uma vida, se calhar. Apesar que eu acho que eu era uma boa pessoa, sempre fui uma boa pessoa, não tinha, como dizer, não era má, era uma boa pessoa, só precisava de um bocadinho de um guia para aquela energia toda demasiada que eu tinha. Que fosse bem canalizada. E eu fazia aquilo todos os dias. Eu vinha de lá, apanhava o comboio, vinha de lá de onde eu vinha, de Carcavelos, apanhava o comboio, vinha a correr por aqui afora, passava no Santinho, chegava lá de cima e já estava aquecida. Sabes como é que é? Depois chegava lá, depois fazíamos aula, depois havia sempre a corrida depois das aulas, pós-aulas de ver o último a chegar ao Santinho é uma cara podre e paga tudo. E depois lá víamos nós por ali abaixo e o último pagava os gelados, espetacular. E foi uma época incrível porque tudo era saudável e bom e bonito. Olha só, aqui em Cascais, com este sítio incrível. Cascais é muito bonito. Chegaste a ser cinturão negro da Aikido? Sim, terceiro dan. Terceiro dan? E alguma vez puseste em prática o Aikido ou nunca foi preciso? Eu acho que ponho diariamente em prática as coisas que eu aprendi no Aikido, que são a postura, a atitude com as outras pessoas, como eu recebo aquilo que as pessoas me dão, sabes? É isso que faço o Aikido. Tu absorves a energia do outro, sabes? É uma arte de estar na realidade, de estar na vida, estás a ver? Absorves e projetas a outra pessoa com a sua própria energia, estás a ver? E é uma arte de defesa, claro. E foi fundamental para mim, fundamental mesmo. Eu agora pratico uma outra coisa que é Tenshi Tessen, que é uma coisa criada pelo mestre, uma prática do movimento também, uma arte do movimento, com uns leques, baseado nos leques japoneses, imaginam só, foi criada por ele. Mas o Aikido eu acho que é o meu movimento de coração, de eleição. É verdade que deste aulas de natação a crianças autistas? Sim, dei. E foi uma sensação maravilhosa. E eu não sabia ler nem escrever, eu não aprendi isto em lado nenhum. Eles precisavam de uma pessoa que estivesse ali com as crianças e que desse aulas, e eu assistia a muitas aulas porque eu nadava, e eu assistia aos treinos do Besson Alves, assistia do Chico Besson Alves e da Isaura, e eles eram os treinadores e eu observava muito porque eu nadava lá. Portanto, e eu tinha muito amor, eu sempre tive imenso amor pelas coisas, pelas pessoas, é tudo muito, estás a ver? É tudo sempre muito, e por isso eu acho que aquelas crianças apenas precisam de atenção e andar com ela ao colo e a água, que é uma coisa inacreditável. E fiz bem o meu trabalho, na realidade. Depois saí e vim para aqui, para o Estoril, dar aulas aqui. Fiz mesmo bem o meu trabalho. Quando é que tu deixaste de estudar e começaste a trabalhar? Eu fiz o 12º, e depois estive no Instituto Britânico e também estive 1 ano no Instituto Alemão, mas aí foi só mesmo disparado, só copiava pelos outros, não foi aí que eu aprendi a falar alemão, foi depois ao Tour e na Alemanha. E também onde é que eu estive?
Sim, foi isso que eu fiz. E fazia Aikido e dava aulas também, dava aulas de Aikido, e era isso que eu achei que ia fazer sempre, dar aulas de Aikido. Pronto. Vender extintores, é que não. Não, pá, por favor, isso foi uma coisa pontual. Assim, vou fazer uns copos, vou vender estes extintores. Pá, disparate, não consegui convencer ninguém. Eu fiquei lá em casa, vendi 2 para a nossa casa. O que foi mais difícil? Vender extintores ou cantar uma banda rock? É pá, vender extintores, claro. Foi. Não, que aquilo era muito chato, aquilo era chatíssimo, não é? Estás ali a convencer não sei quem que aquilo é absolutamente necessário, dê-me cá o seu dinheiro, que isto é absolutamente necessário para si, não tem... É pá, foi uma chatice. Isso foi só tipo uma semana ou 2 semanas ou 3 ou assim. Como é que foste parar numa banda rock, Maria João? Aquela primeira? Sim, a primeira. Foi o meu vizinho, o Carlos Rocco. Ele é que disse, quando eu me mudei, quando a piscina onde eu dei aulas, onde eu dava aulas, mudou de dono e teve obras. Portanto, fiquei sem emprego ali. E então eles, que era aqui no Estoril, ao pé do Palácio, e eram termas. Aquilo era também com cada aventura ali nas termas, tinha coisas cá em baixo, calabouços cheios de água, era incrível. Onde eu me fartei de namorar, devo dizer. E... Eras muito namoradeira. Sim, claro. E depois foi assim, ele disse, o meu vizinho disse, porquê que tu não entras na escola? Porque agora tenho aqui uma banda, porquê que tu não cantas? Tu canta, eu sei que tu estás ali, quando há fogueiras, tu estás lá e é sempre, quando há qualquer coisa para fazer, é sempre tu que fazes, e eu sei que tens boa voz, não queres? Experimenta lá ir para tal. Então eu fui lá para tal banda, que era uma banda meio folk, na realidade, eles queriam ir ao Festival da Canção. E depois é que eu percebi que eu não tinha percebido, porque nós só ensaiávamos uma música. Era muito chato. Eu acho que eu só me lembro de aprender uma música. Se calhar houve mais, mas eu tenho a ideia desta. E depois abriram a escola do Otto abriu inscrições e esse mesmo meu amigo, para a grande chateação dos outros, disse-me, o que é que me queres? Bora lá para a escola do Otto e não sei o quê. E eu fui, e foi assim. Que coisa começou por acaso, estás a ver? Olha, a água. Não é maravilhoso? Só o som. A água e o barulho que faz e o bem que nos dá e a macieza que é. Queres? Não, obrigado. E a macieza que é no nosso corpo, a água é bestial. Se eu te pedir para cantares o Night and Day, cantas um bocadinho. Eu não lembro bem a da letra. Ok. Night and day, you are the one. Only you beneath the moon and under the sun, whether near to me or far. It don't matter, darling, where you are. I think of you day and night. Momento mágico no Vidas com História, Maria João, a cantar Night and Day. Foi a música que improvisaste na audição do Hot Club. Foi. E nem sei onde é que foi que eu aprendi aquilo, como é que eu conhecia aquilo. Não faço ideia como é que eu conhecia aquilo. Mas pronto, eu cheguei lá, tinha uma música toda direitinha para as pessoas ouvir. Mas faltava a partitura. Faltava a partitura. E eu cheguei lá, aquilo tudo estudadinho, que era o cantador, que estava no disco da Flora Perim. E o Zé Eduardo diz, sim, onde é que está o papel? Para eu acompanhar. E eu, papel? Qual papel? Papel? E ele, sim, papel com a partitura para eu poder tocar e acompanhar-te. E eu, não tenho. Então não pode ser, ou escolhe outra. Uma pessoa cai, não é? A nossa alma cai no chão, depois de aprender aquilo tudo direitinho. Aí, puxa, improvisei. Acho que foi a primeira vez que improvisei. A primeira de muitas. Tive de me desenrascar, mas eu sempre fui uma desenrascadora. Eu desenrasco-me bem. Eu gosto disso, do ato, porque isso tem a ver com criação, não é? Com criar qualquer coisa. Como é que eu saio desta? Como é que eu faço isto? Como é que, não é? O que é que aprendeste no Hot Club? A ouvir. Eu aprendi a ouvir, na realidade, que eu não sabia nada. Eu entrei, tive lá 6 meses da minha vida e eu não sabia nada, não sabia ler nem escrever, não sabia nada. E só sabia aquela música que eu ouvia nos Cascais Jazz, que era incrível. Eu vi o Miles lá a tocar com o Sherrod. Mas ouvi a Nancy Wilson e vi a Nancy Wilson, vi o Jean-Luc Ponty, eu vi o Jack Jonette, o Dave Holland,
Pá, eu vi uma data de pessoas e eu estava de boca aberta, que não percebia nada daquilo. Eu não percebia nada, mas estava assim de boca aberta com aquela música maluca. Maluca? Aquilo era uma maluquice. E então esse meu amigo depois, ele é que me disse, não gostas daquela música, há uma escola onde se ensina isso. Bora, e eu fui. Foi assim. Aprendeste no autoclub a escutar. A ouvir, porque as pessoas não havia cantoras naquela altura. Havia a Maria Viana, mas não estava na escola, mas ela estava num grupo de cocktail, ou o que era, mas ela também cantava jazz. E havia a de São José Lapa, que estava no Hot Club, e mais uma outra, Debbie chamava-se, acho que era americana, mas elas não faziam aquilo a 100%. Eu acho que eu fui a primeira a fazer a 100%. Só fazia aquilo, não tinha outras coisas em que fazia. E as pessoas achavam muita graça. Chegavam lá e eu assim, olhava para todo lado, tinha o cabelo curtinho naquela altura, olhava assim para todo lado e eles chamavam para mim e diziam assim: esta aqui é a Billie Holiday. E ofereciam-me um disco. E eu, uau, ouvia, uau, maravilha. E depois, esta é Ella Fitzgerald. E eu, uau. Então, as pessoas davam-me discos. E depois, esta é a Betty Carter. E eu fiquei para lá de logo. Que é isto? É a tua grande referência? A Betty acho que é porque é uma aventureira, porque ela é a perfeição, é a enciclopédia. Tu queres ouvir alguma coisa, vais lá a ela, às gravações dela para conhecer um tema. A ver que é preciso de saber um tema. Então vais lá e clicas, me pões na net e tal, e ela cantou tudo. Eu acho que ela cantou o cancioneiro praticamente todo, americano. A outra era a Billie era muito sofrida, foi o primeiro amor, não é? Muito sofrida, muito coisa, muito bonita ela. Mas a Betty era absolutamente imperfeita, sabe? Sempre foi isso que eu fiquei apaixonada lá. Muito imperfeita, muito. E usava a imperfeição para ir para sítios. I go places. Eu acho que se ela tivesse assim um nickname era I go places. Eu uso sítios, uso o erro para criar coisas, para criar melodias, para ir para lugares. E isso para mim é absolutamente fundamental, que é isso que eu faço. A pessoa usa e predispõe-se para seguir esse caminho que não estava planeado, mas que te abre-te um mundo de possibilidades não planeadas, percebes? E ela foi muito importante. O Al Jarreau foi o meu cantor masculino mais importante, que ninguém diz, as pessoas já dizem, lembra-me isto, lembra-me aquilo, mas não falo do Al Jarreau, ele foi tão importante para mim, é tão importante para mim. O ritmo, não é? I want to take a little time out to see. You better take five. Stop a little down. Era incrível, sacana. Era mesmo incrível, nunca ouvi ao vivo. Estes momentos são deliciosos, para quem não está a ouvir. You better take five. Era incrível. E a Operação Triunfo? Gostaste de ser professora? Ai, adorei. Eu não era professora, eu era a diretora da escola. A gente não mandava assim propriamente nada, não era? Era a produção que mandava, mas eu tomava conta. Eu fazia uma coisa que eu sei fazer bem, era tomar conta deles. Eu dava colinho, chorava que nem uma desalmada e tentava dar um rumo às coisas. E também dizia coisas, claro, dizia coisas que achava, mas eles tinham professores. Foi um programa absolutamente incrível. Cada pessoa fazia. Os miúdos tinham aulas e recebiam visita de uma data de gente, de artistas, sabes? Eu lembro-me de lá receber a Daniela Mercury com uns saltos altíssimos, a sambar para caraças e a dançar e não sei o quê, com uns saltos de bico, uma coisa, e era uma altura que eu andava descalço e tal, e não conseguia, como continua, não conseguia andar de saltos altos, mas eu tinha essa ambição dos saltos, e eu cheguei lá, e ela eu disse-lhe assim: oh Daniela, e tu consegues sambar e tu consegues dançar com esses saltos altos assim? Epá, eu não consigo. E ela disse: mas eu consigo. E disse aquilo com uma altivez, não foi uma altivez mal, foi assim um orgulho, sabes, assim uma coisa, eu consigo. E eu fiquei, cagues, meu amor, não sei, eu vou tentar. Também pôr saltos altos e andar com saltos altos e cantar. Operação Triunfo foi um programa que marcou um antes e depois dos programas de música em Portugal. Completamente, foi o programa, na realidade. E era um bom programa porque os miúdos recebiam, como te disse, desde das 9 da manhã até eles tinham aulas de tudo e mais alguma coisa. Tinham aula com a Helena Vieira, tinham de canto clássico, de técnica vocal, de isto, daquilo, daquilo outro, de improvisação.
improvisação, depois recebiam coisas, aprendiam a maquilhar-se, aprendiam tudo. E recebiam visitas de pessoas, cantavam, tinham temas para cantar, cantavam com os visitantes. Foi um programa notável e tinha uma produção notável, que era a Paula Moura e a Ruth Val, que chamava-lhe a Ferinha, porque ela era mesmo uma ferinha, andava connosco ali na ponta da unha, e nós todos vestimos a camisola e fizemos aquilo. Vestimos todos a camisola. E um sujeito que era um professor de teatro e que contava histórias, que eu não me recordo o nome agora, que era galego e que era inacreditável. E aquilo era um programa que passava em prime time quase todos os dias. E ele conseguia dizer palavrões lá no meio da cena que ninguém topava. Mas tu ias ouvir assim, espera lá, ele disse não sei o que lá no meio daquilo tudo. E tudo fazia sentido, estás a ver? Não era uma coisa ofensiva nem nada. E era extraordinário, ele contava histórias. Portanto, aquilo trabalhava a interpretação, apesar de que eu acho que a interpretação não é uma coisa que se ensine propriamente, mas os textos com eles, e aqueles miúdos saíram lá muito ricos de conhecimento, e foi um programa notável. Olhando para estes agora, nada se compara. Eu acho que não se compara, porque aquilo era uma altura em que se cuidava deles, cuidava-se dos miúdos. Claro que depois era coisa foleira, depois as galas, tinha que se correr com um dos miúdos que saía, que são coisas que é um contrassenso. As escolas não fazem isso, as escolas fazem o contrário, não é? Ou no meu caso, por acaso até fizeram isso porque corriam comigo das escolas. Mas pois é, que pensei nisso. Onde é que gostaste mais de dar aulas? Na Academia dos Amadores de Música, onde conheceste o João Farinha, que há pouco falávamos, que é teu parceiro e teu músico. Meu músico, não, nós somos um do outro, digamos. Ele é meu músico e eu sou música dele. Ou na Escola Superior de Música? Nos dois sítios. Eram sítios diferentes, são sítios muito diferentes. Eu senti a diferença e fez-me falta, porque quando eu fui para... A Academia é um sítio antigo, não é? É um prédio muito antigo. Aliás, eles estão com alguns problemas. Eu espero que eles consigam ficar lá, porque é uma instituição que tem mais de 100 anos. Então aquilo é um prédio antigo, fazia lembrar o Fama. Sabes, essa série? Muito giro. Então só vinha cá para fora, nós subíamos as escadinhas, e aquele rancho tudo, como esta mesa, aliás, nós subíamos com o elevador, subíamos lá para cima, depois dávamos as aulas e nós estendíamos assim, a minha aula era logo à frente, minha sala de aulas eu estendia-me assim para fora e via lá ao fundo o Tejo como é que se chama aquela coisa dos contentores que está do lado de lá? A Almada? Sim, do lado de lá, assim, do rio. Cufo? Lisnave? É Lisnave. Lisnave? É Lisnave, não é? É Lisnave. E então é um sítio incrível, está mesmo no meio de Lisboa. Portanto, era outra coisa, era uma coisa muito... estas escolas são o correspondente às escolas secundárias, digamos. Ok. E depois eu fui para a Esmel porque... Pronto, davam mais condições, tinha um contrato, tinha férias pagas, tinha 13º mês, tinha subsídio de não sei o quê, é outra coisa, não é? Ali na Academia não tinha, dava aulas, recebia, não dava, não recebia. E fui para lá e senti alguma diferença, porque aquilo não tinha história escrita nas paredes, e a Academia tem história por todo lado. Mas depois comecei a ganhar um amor incrível, porque comecei a ver que a Escola Superior de Música de Lisboa tem as paredes vazias para nós fazermos a história lá. Toda amarela, é muito espaçosa e é uma escola onde eu adoro estar, realmente adoro estar. E onde estão a maior parte dos músicos portugueses, pelo menos os lisboetas estão lá a dar, que também dão aulas lá. E isso é o gangue. Está junto, estás a ver? Gostas mais de aprender ou de ensinar? Eu gosto mais de aprender, claro. Tipo, não é bem ensinar o que eu faço. Eu sou mais experiente, já ando há mais tempo nisto, então isto é sempre uma troca. Porque eu aprendo imenso com elas também, lá estão. É sempre uma troca, eu aprendo com elas, elas aprendem comigo, e eu acho que esta troca, assim, circular, amorosa, estás a ver, das nossas experiências e daquilo que nós fazemos e somos, é fantástico. Oxalá eles consigam perceber isto. Eu acho que muitos conseguem perceber e levam isto para a vida, espero que sim,
Também há outros que se calhar não, mas durante 3 anos eles estão ali e eu digo, pá, vocês aproveitem, já visto, aqui estão todos os músicos, há uma data de músicos, para professores, e não só, é uma escola enorme, também tem clássico, um curso de clássico, então é uma escola muito grande, vocês aqui podem fazer coisas, estejam aqui com amor e plenamente, porque depois quando saírem vai ser muito mais solitário, não é? Ainda é muito difícil viver da música. Claro que é, horrivelmente difícil. Quando é que tu começaste a viver Quando só o meu da filho música? quis fazer outra coisa, eu fiquei mesmo aliviada. Quando quis, ele nunca teve ideia de ser músico, mas eu fiquei realmente muito aliviada. Epá, por amor de Deus, isto é duro demais. Ou tu tens what it takes, e o what it takes não é só... Epá, é uma conjugação de coisas, é vontade, é não largar o osso, é absoluta determinação, saber que aquilo é mesmo o amor da tua vida, para mim, junto com o meu filho, né? Que é o amor da tua vida e que tu vais fazer isto até morrer, que é isso, que é essa a minha convicção, e que tem coisas e que estou disposta a investir tudo e estou disposta a abdicar de coisas também, percebes? E é a minha determinação, é a minha vontade, é a minha capacidade de trabalho e a minha habilidade, o meu talento. Uma pessoa tem que ter talento para as coisas, sabes? Para ti, ser cantora é um ato de amor? Oh, completamente. Música é amor, não tenhas dúvidas. Conta-me como é que tu conheceste a pianista japonesa Aki Takase. Não sei se estou a pronunciar bem. Aki Takase. Ela, eu conhecia aliás, não a conhecia, ela me conheceu, nós estávamos no festival em Leipzig, na Alemanha de Leste, naquela altura era a Alemanha de Leste, e era mesmo, e ela era o cabeça de cartaz. Foi logo nos primeiros anos em que eu fui cantar à Alemanha, primeiro ano, logo foi em 85, acho eu, e estávamos a fazer lá a cabeça de cartaz e tinha chegado na véspera. Portanto, o concerto, ela viu o meu concerto e teve a ideia de me convidar. Há 38 anos. Como o tempo passa depressa. Pois é, 40 sim, este ano eu faço 40 anos que foi para a escola do Watt, este ano, portanto, estes anos são para comemorar 2 anos e no próximo ano é que eu comecei a ser profissional. Portanto, E a primeira turnê internacional foi na Alemanha, onde conheceste esta pianista japonesa? Não, foi em Espanha. Foi em Espanha. Foi ali na Galiza, convidaram para lá concorrer ao Festival de Jazz de São Sebastião, coisa de bandas amadoras, e a banda espanhola galega, Colônia, convidou-me para eu ir cantar, tinha umas coisas, e fomos e ganhamos aquilo. Já tinhas cantado aqui em Portugal, sim, em Cascais? Mas naquela altura eram coisas muito diferentes, não era o que é agora. Naquela altura a gente tinha tipo um concerto, um espetáculo. Agora depois tinha outro daí a 6 meses, era tudo um pouquito, era uma coisa pouquita, era quando é que as coisas começaram a aparecer. Depois 84 já era melhor, já foi melhor. Eu fui ao Cascais Jazz, justamente, e junto a um grupo que eram os All Stars, os juvenis, os jovens All Stars, e fui eu, Mário Lajinha. Os nomes míticos do jazz em Portugal, Maria João e Mário Lajinha. Já Mário. vamos lá chegar. Essa dupla que marca um antes e depois do jazz em Portugal. É verdade, eu sei, é verdade. Vamos ainda continuar com a pianista japonesa. Como é que foi a ligação com ela? O que é que aprendeste com ela? Como é que se divertiam? Ao princípio, nós éramos esta multiculturalidade. Lá está, nós vínhamos de sítios diferentes. Ela era uma pessoa... Roubar um pouquinho de água. Ela era uma pessoa metida com ela, muito metida com ela, como eles são, não é? Com distância, não são pessoas que gostam de se tocar. E eu adoro abraçar e tocar as pessoas, estou sempre a fazer assim, olha, não sei o que, não é? Assim, tocar na pessoa que é muito irritante, eu sei, mas... e eu dizia tudo na cara. Eu abria o carro e dizia tudo, agachava. Blá. E ela não. Ela dizia tipo nas costas, não dizia tal. E aquilo fazia-me mesmo confusão. Até que nós nos zangámos à séria na Polónia, em Varsóvia, por causa de qualquer coisa que já não me lembro o que é que foi. Andámos à trolha com os posters que nós tínhamos, que era pegarmos assim um póster que estavam enrolados. Cada uma trazia o seu póster, era assim, fazer assim, a bater-lhe assim com o póster, a dizer, mas não sei o que é, eu sei aqui
Aikido! Tu és japonesa, mas eu sei Aikido! E tu vais não sei o quê. Depois ela começou a falar em japonês, eu comecei a falar em português e o nosso agente, que era alemão, estava totalmente bloqueado. Olhava para uma, olhava para outra, olhava para uma, olhava para outra e nós ficámos amoadas a dizer chega. E depois saímos daqui e tivemos um festival que era o MERS Jazz Festival, que era um festival de frio. E ela chegou lá e quis mudar não sei o quê. E eu disse que não queria mudar. E não sei o quê, também tivemos para lá uma discussão, porque ela fazia as coisas, eu estava super incomodada, porque ela dizia as coisas nas costas, ela não era frontal. E demorou até eu perceber, as duas percebermos, que da mesma maneira que eu me sentia incomodada porque ela não dizia as coisas na cara, não me dizia as coisas, dizia-me por trás, ela também se sentia incomodada para vomitar para cima dela, não é? Dizer-lhe as coisas todas que achava na cara, porque aquilo era terrível para ela. Quando nós chegámos a esse ponto, a partir daí, podíamos ter acabado. A gente podia ter não conseguido, podia não ter conseguido seguir, não era? Podia não ter conseguido continuar juntas, mas conseguimos, tivemos a inteligência e a vontade de dar a volta e a partir daí ficámos as best friends, as melhores amigas e andámos por todo lado mesmo, no Japão também, fomos ao Japão e uma das críticas que apareceu a primeira vez que eu fui ao Japão com ela, em que eu dormi também no hotel, que eram esteiras no chão, e dormi muito bem, devo dizer, em Osaka, e uma das críticas do festival onde nós tocámos lá, em Tóquio, era a Akita Kase, concerto magnífico, com rapariga forte, que veio do país que nos trouxe as armas de fogo. Não é maravilhoso? É maravilhoso. Foi era o título da crítica. Que pena, pá, não tenho isso. Isso já foi há muito tempo. Foi logo no começo. Depois da Amália Rodrigues, Maria João encantou o Japão. Pronto, é a outra escala, não é? Porque o jazz sempre tem outra escala mais pequena, não é? Não é tão mainstream. É mais profundo, inspirador. Isso eu não sei, eu acho que isso cada pessoa que recebe a música é que tem que dizer se é inspirador ou se é profundo ou não, mas que é muito ambicioso, não é? E eu acho que nós temos, eu também digo isso aos meus alunos da ESMEL, nós temos também a obrigação de ajudar a criar um público que nos vê, ou que vê este tipo de música. Nós não lhes podemos oferecer tudo de bandeja. Ao público, que agora oferece tudo, está tudo explicado, estás a ver? Não há surpresas. E a surpresa é uma coisa fundamental na arte, acho eu, na música. Embora não explicar tudo, nós estamos a criar este público que nos está a ver. E temos que tentar que eles não se tornem batatas de sofá, estás a ver, ali, a receber a coisa toda feitinha. O que foi chato para aqui. Foi uma coisa... Foi muito duro para ela. Porque eu saí de repente daquilo, era muito bem sucedido, mas aquilo estava aí para um caminho mega free e eu fiquei grávida e tive o meu filho e tinha vontade de cantar canções. Foi isso, sabes? Foi por isso que eu... E depois tinha o Mário, eu já antes conhecia o Mário, não é? Lembras-te desse dia em que conheceste o Mário? A primeira vez que conheceste o Mário Lajinha? Lembro. Como é que foi? Ele estava no Hot Club, estávamos lá sentados e ele desceu a escada, desceu a escalinha do antigo Hot Club, tic-tic-tic, sentou-se lá e olá e tal, havia aquela criatura magrita com os óculos enormes na cara que gaguejava ligeiramente, mas que era um charmoso, aquele gaguejar dá-lhe um charme brutal. E então sentámos e eu estava a tentar armar, não é? E disse, então Mário, se calhar podíamos, olha, esta música aqui, eu, não é? Sem saber ler nem escrever, sem saber nada, esta música aqui, talvez tu possas fazer comentários aqui nesta música. Comentários que tu estás a tocar, eu digo, all of me, e ele toca qualquer coisa, I don't take all of me, qualquer coisa, comentários já. Chama-se isso comentário, fazer comentários. E eu disse, mas se calhar tu aqui podias fazer comentários nesta música, aqui neste tema. E ele olhou para mim estarrecido por trás daquelas lentes grossas e enormes e disse, comentários, mas eu gaguejo. Isso é a primeira coisa de todas que eu me lembro do Mário, é uma graça. Isto é uma gracinha, eu achei uma graça. Fiquei assim tipo... Já não me lembro se me ri ou se não me ri, mas fica com isto na cabeça. E quando é que deixaste a pianista japonesa para fazer a dupla com o Mário Lajinha? Foi isso. Qual foi a altura em que isso aconteceu? Em 1990. Foi quando eu tive o meu filho. Eu tive o meu filho em 1990 e depois comecei a sentir a necessidade
Porque o frio é uma coisa muito exigente de ti. Às vezes há música que não faz muito bem ao teu corpo, acho eu. Não é? E eu queria cantar canções, até porque ia para fora e estava longe do meu filho, eu queria cantar canções. Mas esse foi o principal motivo. Foi o fim de um ciclo e o início do outro. Foi, e nós estávamos bem, nós não nos chateámos, eu e a Aki, mas ela caminhou para um lugar mais frio, mais onde ainda está. Ainda mantens ligação com ela? Não, houve uma altura que ela tentou, que já foi há 12 anos, que nós tentámos, e ela mandou-me um mail, fez propostas de música, mandou-me uma prenda e tal. E foi exatamente na altura, eu recebi isto e passado uns dias a minha mãe teve um AVC. E eu não tive mais cabeça para... Depois ficou ao meu cargo, não é? A minha mãe ficou ao meu cargo. E aquilo deixei de ter... Pá, foi uma época dura para mim, percebes? Teve um AVC, depois até teve outro, e aquilo passou a ser muito duro para mim, então eu deixei cair, foi chato. E pronto, e depois... E acabámos por não fazer nada. No outro dia eu tentei, sinto muito amor pela Aki, e eu tentei, e o agente dela disse, sim, mas se fosse uma vez, e tem que ser muito bem pago, e tem que ser não sei o que, portanto já não é a mesma coisa, já é assim uma coisa, não sei, já não foi a mesma coisa, acabou por não, mas eu tenho fé que um dia algum festival aqui, ou seja onde for, tem a ideia de nos juntar, e que nós fazemos um concerto, e pode ser que a partir daí um festival com a Maria João, a Aki Tekase, o Mário Lajinha e o João Farinha, por exemplo. Não, tudo junto no mesmo tudo concerto. Junto. Não, tudo ao mesmo tempo. Era em todo bombástico. lado, não é? Tudo ao mesmo tempo em todo lado. Não, porque cada um tem o seu mundo e para se aproveitar plenamente a gente dá espaço. Foste reinventando ao longo da tua carreira, constantemente. Constantemente. Com músicos diferentes, com estilos diferentes. Sim. Eu tenho esse orgulho. De essa disponibilidade também. Eu digo isso a eles todos lá na escola, que é vocês têm que abrir as vossas especialidades para cantar muito tipo de música, coisas, porque isso vai acontecer. Essa coisa vai acontecer. Nossa. Quais foram os melhores momentos que viste? Isso vai acabar acontecendo, deixa-me só explicar. Sim, isso vai acabar por acontecer, porque, por exemplo, o Ginga chamou-me para eu cantar com ele, as músicas dele. Ele não põe mais lento, não põe mais rápido, não muda de tonalidade, e eu tenho que ir lá e fazer aquilo. O Egberto Gismonti não muda de tonalidade, ninguém faz coisa nenhuma, portanto eu tenho que saber e ter esta disponibilidade para cantar a música destas outras pessoas. E eu consegui, lá. Tenho que saber ler e escrever, ok? Quais foram os melhores momentos que viveste com o Mário Lajinha? Quase todos. Fora as zangas e as brigas, que foram muito feias, houve alturas muito feias e atitudes muito feias quando nos separámos, de parte a parte, mas fora esses, foram todos os outros momentos. Até fomos namorados 8 anos. 8 anos? E era fácil conciliar o namoro com a música, com a profissão? Era porque nós não vivíamos juntos. Se tivéssemos vivido juntos era horrível. É demasiado, não é? É muita coisa. Então, como não vivíamos juntos, era uma festa. Depois íamos tocar e íamos para os concertos e para as tours e aí estávamos juntos. E também fazíamos férias juntos. Mas viver propriamente não, senão teria acabado muito antes. É demasiado, não é? A gente partilha tudo e mais alguma coisa. Ao mesmo estar sentado na casa de banho a fazer cocó e ele lá. É horrível, quer dizer, a pessoa pode fazer isto. Mas depois corta qualquer coisa, não é? De sei lá. De paixão. Cada coisa do seu sítio, não é? Uma pessoa estava sentada ali a fazer força e está o outro lá. Por amor de Deus, não façam isso, é o meu conselho. No jazz português, há um antes e depois da Maria João e do Mário Lajinha? Eu acho que sim. Sobretudo para jazz vocal. Acho que absolutamente que sim. Eu acho que nós fizemos a transição entre o jazz que havia naquela altura, entre o jazz propriamente, as canções, os standards e mais não sei o quê, e um jazz mais moderno. E eu acho que não fomos os únicos, mas assim desta maneira, com esta faceta também do world music, acho que sim, que fomos nós. Pelo menos eu conheço pessoas, eu ouço pessoas como a Tatiana
Parra e o Vardan e essas pessoas referem-nos, estás a ver? Ou a Vanessa e o Salomão Soares, ou estas pessoas referem-nos, e eu ouço aqui em Portugal também, eu ouço-nos nestas pessoas. Se nós não tivéssemos feito isto, se calhar outros fariam, mas se não tivéssemos feito esta coisa desta maneira, estas pessoas não estariam a fazer a música desta maneira que estão a fazer agora. João, quem vão ser os grandes nomes do jazz em Portugal daqui a 10 anos? Quem quiser, quem trabalhar para isso, quem se esforçar. A coisa continua a ser a mesma, tem que se trabalhar para isso, tem que se esforçar, tem que se amar isto mais do que, sei lá, tem que estar disponível para sacrificar coisas, para fazer muitas coisas, para engolir mega sapos, tem que se... E para ter uma vida periclitante financeira periclitante, para que as pessoas não te atendam o telefone, para que não sei o quê, há aí uma cultura terrível das pessoas não atenderem o telefone. Graças a Deus, agora não sou eu que trato disso, mas é inacreditável a quantidade, o business da música está, é difícil e desrespeitoso por vezes, acho eu. E eu acho que quem quiser ser um nome não é importante, quem quiser ser uma referência, quem quiser ser qualquer coisa, uma pegada só sua, tem que ter a vontade de o fazer, tem que ter o espírito de sacrifício, tem que ter coisas que não desporto, estás a ver? O desporto dá isto tudo. Tem que ter a disciplina, tem que ter a capacidade de trabalho e a ambição, a inteligência e o talento. Não o que é que define, Maria João? O esforço ou o talento? A mim? Tudo isto que eu acabei de dizer é o que me define. Uma coisa não seria uma fusão sem a das outra. Duas. De tudo o que eu acabei de te dizer. Uma pessoa tem que ter isto tudo para ser músico. Aqueles todos que eu conheço têm isto e que são referências para mim, ou como o Mário, por exemplo, são assim. E o visual? Onde é que tu vais buscar inspiração para o teu visual, para os teus cabelos, para os teus fatos espetaculares? Que isso também faz parte do espetáculo. Sim. Eu vou buscar a minha frenética imaginação e a coisas que vejo, não é? Porque nós não somos inteiramente originais, não é? Nós estamos sentados num canto de uma casa sem ouvir, com as mãos nas orelhas e sem ver, com as mãos nas orelhas e uma pala nos olhos. Nós somos influenciados por tudo o que ouvimos, não é? Bem e mal. E então uma pessoa vai sempre buscar bocados aqui, bocado ali, depois transforma para si, transforma as coisas para si. A minha roupa de cantar tem que ser, porque como eu uso Iner, eu tenho que ter o belt pack, portanto acabei por optar por usar sempre saias, porque tem o cos e é a maneira mais segura de ter. Porque eu vejo muitas vezes com os vestidos, onde é que tu pões aquela porcaria, que ele escorrega, depois no sutiã, depois não sei onde, depois não chegas lá, depois é mesmo desconfortável. Então eu optei por fazer todas as mudanças, mas usar saia. Usar uma saia e depois fazer, dá para ali a curtir com as saias. Na realidade a roupa acaba por ser muito semelhante, porque é a roupa de eu trabalhar. Gostas de desenhar a tua própria roupa? Adoro ir ali aos bispos na parede escolher tecidos. Tem tudo, a gente entra lá dentro e uau! Depois tem lá uma pessoa adorável que é o Celso Bispo, que ajuda. Eu pergunto-lhe sempre coisas, ele é que me dá usa antes disto, porque é que não pões antes? Olha, este tecido aqui é melhor, olha, vou-te buscar um e tal e coisa. E então ele é o meu conselheiro. Ele é o meu conselheiro. E depois mandas uma costureira fazer o fato? E depois tem a Dona Aninhas, e antes também tinha a Dona Alice, que já está mais velha, eu tinha, e agora é apenas a Dona Aninhas, que mora a 700 metros da minha casa e que costura primorosamente tudo. Eu já nem consigo, às vezes vejo prêt-à-porter e coisas de marcas fantásticas e outras como uns acabamentos de fugir, uma coisa horrível. E ela é de uma coisa que são peças de alta costura. Eu acho que são peças de alta costura por causa da perfeição dos seus acabamentos e da sua como aquilo é feito. E os tecidos são bonitos. São protótipos, únicos modelos do mundo. Aquilo é, sim. Qual é a tua cor favorita? Amarelo. Eu acho que amarelo. Eu gosto de todas as cores, sinto sempre necessidade de todas, mas para cantar preto é muito raro. Mas adoro amarelo. Acho que amarelo me ilumina a cara. Também é a cor da comunicação, não é? E eu gosto muito de amarelo. Se eu tiver que escolher uma, eu escolho amarelo. Onde fica
O sentido da imortalidade, Maria João. Acho que é na obra que deixamos, é naquilo que fizemos, é a obra que deixamos. Portanto, eu aconselho a toda a gente, será lembrado por aquilo que faz, ou não. Portanto, faz favor de fazerem isso com primor e deixar uma boa pegada, uma boa coisa que outros possam ouvir e ver e inspirar-se. Uma vida sem música é uma vida sem sentido. Claro, completamente impossível. É uma vida impossível. Não é sem sentido, é impossível. E tu podes fazer música com tudo. Estás a ver? Tudo tem ritmo, tudo tem melodia. Tu vais para a estrada, vês os comboios, tic, 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 não é? Vês a algarviada das palavras que cada pessoa tem. Tem melodias na sua voz quando fala, gargalhadas que são incríveis. Eu pelo menos rio sempre com a boca toda aberta e alto, que não é assim muito bom. E todas as pessoas vejam, olha o nosso riso, foi diferente, é diferente. Portanto, isto varia de pessoa para pessoa. E o nosso timbre, como nós falamos, e isso tudo é uma grande inspiração. Para terminar, Isto está cheio de música. qual é o sentido da tua vida, João? Sei lá, não sei. Sentido da minha vida é lá. Não sei. Pois é, isso é the million euro question. Não sei. Talvez estar aqui o melhor possível, com a maior dose de saúde possível, felicidade, fazer alguma coisa meaningful, alguma coisa que signifique algo que seja boa para mim e para os outros. Talvez seja isso, não é? Não é o que todos queremos. Muito obrigado, Maria João. Obrigada, um agradecimento ao Hotel Bahia, onde gravámos aqui em São Cascais. os queridos, são fantásticos. Aqui era essa entrevista, houve um bocadinho de ruído de fundo, estavam aqui as pessoas a passar, mas faz parte, é um hotel, é normal. E muito obrigado a ti, Maria João, Obrigada eu. a diva do jazz português. Oh, obrigada. Eu sou o Diogo Marcelino e este foi o Vidas com História. Ouça todos os programas, sempre que quiseres, em vidascomhistoria.pt.